Toda nação precisa de regras, não é mesmo? Um tipo de manual que define quem manda e como as coisas funcionam. Mas, e se esse manual não for um livro só? E se, na verdade, for uma coleção de tradições construídas ao longo de séculos? Vamos mergulhar em como dois países seguiram projetos de poder completamente opostos. Parece uma pergunta com uma resposta óbvia, certo? A gente tende a pensar que todo país tem aquele documento sagrado, a Constituição. Mas será que é sempre assim? É exatamente esse o mistério que vamos desvendar. Para entender isso na prática, vamos olhar para dois gigantes, os Estados Unidos e o Reino Unido. À primeira vista, parecem semelhantes, duas democracias ocidentais e tal, mas a forma como eles organizaram as suas regras mais básicas, é aí que a história fica realmente interessante. Ok, vamos começar pelo modelo que a maioria das pessoas conhece. É a ideia de ter um plano bem claro, sabe? Um documento único que estabelece todas as regras do jogo desde o início. Funciona muito bem para projetos de desenvolvimento crescente de uma base, sem muitos saltos e com visualização direta de crescimento. Uma Constituição escrita é exatamente o que o nome diz. Todas as regras essenciais de um Estado reunidas, organizadinhas, num só lugar. Pense nela como a planta de um edifício. Está tudo ali, da fundação ao telhado, num único conjunto de projetos. E o que é que isso significa na prática? Primeiro, ter um texto único traz clareza. Ponto. Existe uma data de nascimento, um ponto de partida claro. E talvez o mais importante, por ser um documento de fácil acesso, qualquer cidadão, em teoria, pode ler e entender os seus direitos e os limites do governo. O exemplo perfeito, claro, é a Constituição dos Estados Unidos. Pense bem, criada lá em 1787, é um documento incrivelmente curto e direto. É a rocha sobre a qual todo o país foi construído. Mesmo com algumas emendas ao longo dos séculos, o seu núcleo, aquele projeto original da nação, continua ali, intacto. Agora, vamos virar a mesa e olhar para uma ideia muito mais orgânica, digamos. E se, em vez de uma planta de construção, as regras de um país fossem como um caminho que se forma naturalmente, pelo uso contínuo das pessoas ao longo do tempo? Essa é a chamada Constituição não escrita, ou costumeira. Aqui não há um livro único. Em vez disso, as regras são um verdadeiro mosaico. Leis importantes do passado, decisões de juízes de séculos atrás e até costumes que ninguém nunca se deu ao trabalho de escrever, mas que todo mundo segue. É um sistema vivo, que está sempre a mudar. E o principal exemplo disso tudo? O Reino Unido. Se alguém perguntar no Reino Unido onde é que está a Constituição, a pessoa não vai conseguir apontar para um único documento, porque ela existe em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como é que isso funciona? Bom, a Constituição Britânica é um quebra-cabeça gigante. Tem peças com mais de 800 anos, como a Magna Carta, que basicamente limitou o poder do rei. Tem leis fundamentais, tipo o Bill of Rights. Junte a isso milhares de decisões judiciais acumuladas. E, o mais fascinante de tudo, são as convenções. Regras não escritas, baseadas na pura tradição, como a que diz que o primeiro-ministro tem que vir do partido com mais deputados no Parlamento. Certo. Agora que já vimos os dois modelos, vamos colocá-los lado a lado. É aqui que as diferenças ficam bem claras. Esta tabela resume tudo na perfeição. A forma, um livro único contra uma biblioteca inteira de fontes diferentes. A criação, um momento específico na história contra uma evolução que nunca para. O acesso, fácil de consultar contra algo que muitas vezes precisa de especialistas para ser interpretado. E ponto-chave, a clareza, altíssima no sistema escrito, mas bem mais baixa no não escrito, que depende muito da interpretação da tradição. No fundo, tudo se resume a uma escolha, uma troca. O modelo escrito oferece segurança, clareza, as regras são conhecidas, mas o preço disso é uma certa rigidez, porque mudar o texto é um processo longo e complicado. Já o modelo não escrito, esse oferece uma flexibilidade incrível para se adaptar aos novos tempos. O custo? A incerteza, a ambiguidade. Certeza contra flexibilidade. Essa é a questão. Mas, afinal, por que é que isso importa no mundo real? Bem, porque essa escolha entre sistemas reflete uma tensão filosófica muito profunda sobre como uma sociedade deve ser governada. Esta frase captura o dilema perfeitamente.
O que é preferível? A segurança de regras escritas que protegem contra abusos de poder e mudanças repentinas? Ou a capacidade de evoluir organicamente, permitindo que as regras se adaptem sem a necessidade de processos formais e difíceis? Se olharmos para o mapa do mundo hoje, a decisão parece ter sido tomada. A esmagadora maioria das nações escolheu o modelo escrito. O sistema não escrito, como o do Reino Unido, é uma exceção histórica fascinante, mas definitivamente não é a norma. E isso deixa-nos com uma última pergunta para refletir. Num mundo que muda mais rápido do que nunca, o que é melhor? Regras gravadas em pedra, que dão estabilidade, ou regras que respiram e se transformam com o tempo? A resposta, assim como as próprias constituições, está longe de ser simples.